E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcos Keller e você está no Caminhada Xamânica. Esse nosso bate-papo, que é meio vlog, meio conversa. Nós nunca temos total controle da luz, do som, de absolutamente nada, porque eu gravo normalmente na rua ou aonde dá. Esses últimos dias eu tenho gravado em casa, né? E hoje eu estou gravando de uma pousada. Vim dar um cola aqui na praia, estou no Rio de Janeiro, em Paraty. Muito legal Paraty. E peguei um dia de chuva, então você vai ouvir rua, chuva, passarinho e por aí vai. Vamos lá. Gente, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre um tema que pra mim é muito caro, pra mim é muito especial, e você vai entender por quê. A gente vai conversar um pouquinho sobre emoções, se entender e se colocar no meio delas. Pra entender bem esse vídeo, eu te aconselho a ver o vídeo anterior, onde a gente falou um pouquinho sobre entender as emoções no geral, e também o vídeo lá atrás, que eu não vou lembrar o número no momento, o Grola, que é nosso editor, pode colocar aqui em algum lugar se ele quiser, que é sobre as cosmovisões, né? As visões de mundo, os mapas mentais que a gente tem. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso e propor uma organização específica, propor um determinado mapa mental. Vem comigo que você vai entender. No último vídeo, entre as muitas coisas que nós conversamos, uma delas foi sobre emoções no geral. E eu gostei muito das reações e do bate-papo que a gente teve. Porque, de novo, pra mim, tá sendo muito louco redescobrir, reentender algumas questões envolvendo o rolê emocional e por aí vai nos últimos tempos. Né? Para desespero de quem deve estar perto, porque passar por tudo isso dá um trabalho, né? E uma das coisas que a gente falou também, e que eu recebi muito feedback sobre isso, foi uma galera falando assim, mas tal emoção é uma emoção negativa, né? Como lidar? Cara, eu não consigo sacar muito bem esse rolê de determinada emoção ser positiva, determinada emoção ser negativa. Eu acho que elas mais são do que qualquer coisa, e a gente ao longo do tempo tem aplicado, pela cultura que a gente tem, alguma visão que é positiva ou alguma visão que ela tem uma conotação um pouco mais negativa, de alguma forma, né? Não estou dizendo que algumas delas não sejam pesadas ou não sejam difíceis. Luto, por exemplo, sempre vai ser complicado, nunca vai ser uma coisa fácil de lidar. Mas ela é negativa por si só, saca? Ela tem uma natureza ruim, essa é a questão que a gente está levantando. Enfim, pra mim não tem. Eu acredito muito que seja realmente, não que seja agradável, mas que tem um olhar, que ele é um olhar cultural, que a gente aplica pra ver se algo é determinado positivo ou algo é determinado negativo. Mas são visões culturais que a gente coloca. E você precisa entender que tudo isso faz parte de você, quer você goste ou quer não goste. A gente tem um problema muito sério quando você coloca uma emoção como positiva, uma emoção como negativa, porque isso é uma visão bem judaico-cristã, no geral, né? E a gente é filho dela, não tem como escapar. Mas além dela ser uma visão muito judaico-cristã, você automaticamente vai querer correr de um para ir abraçar o outro. Só que, na verdade, muitas vezes, um define o outro. Então eu preciso saber o que é tristeza para entender quando eu estou feliz. Eu preciso saber o que é alegria para me entender quando eu estou falando de tristeza. Existe uma relação mais simbiótica nesses dois, né? Não é tão preto no branco, não é tão fácil quanto a gente até gostaria que fosse. E aí vem a minha proposta. É muito louco que eu não ouvia um carro até começar a gravar. Você começa a gravar, você ouve os carros de longe, tem o barulho de um caminhão e tal. Quando a gente fala de construir um rolê xamânico que seja nosso, construir uma ideia, porque é isso que a gente está fazendo aqui, eu não estou apresentando a minha, estou convidando você a construir algo seu também, a gente não pode excluir algumas partes nossas e aceitar outras. A gente tem que entender como um todo. Inclusive essas emoções que a gente tem como negativa, emoções que a gente tem como positiva, ideias que a gente tem como negativa, ideias que a gente tem como positiva. E eu quero propor uma parada para vocês, que é a construção de um mapa particular. Vamos lembrar, o mapa não é o território. Isso daqui não é 100% aplicável em todos os momentos da vida, são sempre referências e formas de você se descobrir, formas de você se investigar. Tudo isso é importante, não cometa crimes, né? Não exagere e por aí vai. Não leve muito a sério, leve o suficiente para você, mas o mundo prático é outra coisa. Porque o que eu vou propor? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Leonel Caldela, e ele é da galera do Tormenta RPG, joga RPG há muito tempo e tal. E no livro da Flecha de Fogo ele apresenta um conceito que é um conceito chamado de Akzat. Pode ter alguma pronúncia específica, que é da língua dos goblinoides daquele mundo. E eu não vou lembrar agora exatamente o termo, que é tipo tudo aberto para o agora. O termo Akzat significa alguma coisa assim ali. Mas basicamente Akzat é um mapa
onde é igual para todos, lá no livro do Caldela, né, um mapa, onde você vai se mover naquele mapa para caminhar na realidade. O que é legal dessa visão de mundo? Que primeiro, você tem uma visão que sempre vai aceitar a mudança, que é o mundo que a gente vive. A gente não quer aceitar, mas nós vivemos num mundo onde a mudança está sempre presente. Tá aí pandemia, tá aí um monte de coisa para mostrar pra gente que não estamos no controle. E dentro desse conceito do Akshat, você tem algumas outras características que são importantes, que é a possibilidade de você se deslocar dentro dele quase como fisicamente. Conceitualmente você está se deslocando fisicamente, mas na verdade não é conceitual. Mas você vai de um ponto para outro. E eu queria muito propor para vocês olharem esse mapa do Akshat e tentar entender qual que é o teu Akshat, qual que é o teu mapa. Porque isso é uma forma de você explorar e você dispor as emoções mais importantes para você, as ações e os conceitos mais importantes para você e também entender o que é basilar na tua vida. Novamente, o que é basilar na tua vida pode não ser na minha, o que é basilar na minha pode não ser na sua. Então, temos aqui ressalvas, né? Ah, Keller, mas você está usando esse conceito de Akshat, isso é de um livro literário e tal. Então, basicamente, tudo em algum momento veio da imaginação humana, tudo em algum momento é literário, né? Nem tudo foi escrito por Deus com o seu dedo sagrado numa placa de pedra. Então tudo vem desse plano em algum ponto. E você quer um exemplo, galera da Magia do Caos, que eu sei que tem uma galera que assiste aqui? Aquele símbolo lindo da Magia do Caos, a bolinha com os raios, né, e tal. Aquilo vem de um livro do Michael Moorcock chamado Elric de Melnibone. Aquilo é literário. E tem várias outras coisas que são frutos literários que você hoje interpreta quase como religioso. Mas são frutos de literatura. Então não é... Eu não estou dizendo isso para você dar peso de literatura pro livro do Caldela. Eu estou dizendo isso para você entender que nem tudo vem do ambiente super sagrado. A mente humana é o rolê sagrado. Então tá tudo bem. Eu vou propor pro nosso editor, o Grola, colocar na tela aqui uma versão do meu Akshat mais simples. Vai estar em algum canto aqui para você dar uma olhada. Nota que eu coloquei algumas coisas que são muito importantes para mim. Por exemplo, o conceito de morte e de vida, para mim, é uma coisa muito importante. Pode não ser para você. Para mim é importante porque, inclusive, eu passei por algumas situações meio traumáticas envolvendo a morte de pessoas próximas e tal, e eu tenho uma relação muito próxima com esse conceito. Então, para mim, tinha que estar aqui. E o conceito de vida também é algo muito importante para mim, porque, porra, dentro da filosofia e por aí vai, todo rolê nietzschiano, todo rolê de existência tem essa coisa da pulsão, da potência de vida. Então, para mim, um é diferente do outro. Houve momentos em que eu estive mais próximo da morte, eu não posso ter uma pulsão de vida com relação a isso, eu tenho que estar mais complacente, eu tenho que estar entendendo que essa é a ordem das coisas. Então, olha só, um outro conceito importante para mim, ordem e estrutura, que para mim é o oposto ao movimento, porque a estrutura tenta manter, e o movimento quer entender que o rolê é aberto. Então já desenvolvi aqui 4 pontos que são cardeais para mim. Morte de um lado, vida do outro, estrutura ou ordem do outro, movimento e mudança no outro. Assim eu consigo mais ou menos me encontrar com algumas coisas que são muito estáticas, ou muito basilares, ou que são verdadeiros pilares da vida para mim. E aí eu posiciono algumas outras emoções. Isso me ajuda a entender o seguinte: eu percebi, por exemplo, que não tem muito tempo, eu estava muito próximo do conceito de morte demais, estava me faltando potência de vida. Então na hora que o que eu faço? Eu vou buscar potência de vida. E eu posso fazer isso pelo caminho de uma estrutura, de uma ordem, me organizando para que isso aconteça. Eu posso fazer isso através de uma mudança, causando uma mudança em mim, que vai me empurrar para o rolê da vida. Isso me permite andar por entre as emoções e me encontrar melhor no meio disso tudo. Nota que é um mapa. Também tem algumas coisas, por exemplo, estrutura e ordem para mim vai estar associado bastante a conhecimento. Por quê? Porque essa é a minha forma de estudo. Eu não aprendo sozinho, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, todo rolê acadêmico da onde eu vim. Então isso é uma estrutura para mim. Pode não ser para você. Em compensação, mudança é uma coisa que me dá medo. Pode não dar para você, às vezes você é alguém que sempre mudou, sempre lidou muito bem com isso. Mas para mim dá um certo medo. Então eu tenho um caminho de medo ali na mudança. E eu entendo que se eu vou mudar, eu vou passar por algum medo, isso faz parte. E aí eu tenho que enfrentar isso com uma certa coragem, por aí vai. Todo rolê de uma organização, por exemplo, está associado para mim a uma questão de diplomacia, está associado para mim a uma questão de meditação. Meditação é uma coisa organizada para acontecer. O oposto da meditação para mim é a ansiedade. E a ansiedade é uma coisa que para mim ela me destrói, então ela vai para o caminho de morte daquele lado. Pode não ser para você. Essa é uma proposta de montar o meu Akshat. Nota que eu peguei aquele conceito do Caldela e eu mudei o rolê todo, claro, para ele ter uma função que funcione para o meu mapa.
Essa é a minha proposta para vocês também. A gente vai ter outras chances de falar sobre Aksat no geral e sobre essa montagem de mundo, mas é só para você entender como é que funciona. E não é um conceito totalmente inovador, principalmente esse que eu estou usando. O do Caldela é, mas esse que eu estou usando ele não é um conceito totalmente inovador, porque ele é muito próximo também do que é aquelas rodas de medicina ou rodas de cura que você tem especificamente nos povos tradicionais, os povos indígenas, os povos originários do Wyoming, nos Estados Unidos. Eu não vou lembrar o nome de todos, então eu anotei aqui. É uma roda parecida, com pontos cardeais, com localização, onde você busca a cura mental, espiritual, individual de cada um e do grupo, que trabalham com um tema muito semelhante a esse. Tem umas particularidades, mas é muito semelhante a esse. Os povos que fazem isso são os Arapaho, os Arikara, os Bannock, Blackfeet, Cheyenne, Crows, Gros Ventre, Kiowa, Nez Perce, Sheep Eater, Sioux, Shoshone e as tribos de Ute. Toda essa galera usa uma coisa muito parecida com essa também. Então é algo que está presente no rolê xamânico em geral, quando a gente fala dos nativos americanos e por aí vai. Também está presente no core xamanismo, que é aquele xamanismo comercial, xamanismo em geral, xamanismo que uma galera, né, pegou e simplificou e ensacou para vender, né? Estados Unidos, tudo é produto. Então essa é uma das ideias. Meu desafio para você aqui é que você pense quais são os conceitos basilares, o que são conceitos cardinais na tua vida. O que é muito importante para você. É bem provável que, por exemplo, morte e vida sejam coisas importantes para muitos de vocês. Segurança talvez seja uma coisa importante para vocês. Segurança e insegurança. Qual que é o oposto disso? Te convido também a dar uma lida, para quem tiver acesso, ao livro do Peter Carroll, Liber Nu. No livro do Peter Carroll, Liber Nu, na primeira parte do Liber Lux, tem um momento dele onde ele vai falar sobre o alfabeto do desejo, que também é um mapa muito parecido com esse. É como se esse que eu estou propondo para vocês fosse uma mistura da roda xamânica clássica, né, da roda de cura, com o Aksat do Caldela, com o alfabeto do desejo como visto pelo Peter Carroll, porque ele tem um mapinha também que vai trabalhar esses opostos. Então é um convite para você montar, né, criar essa visão. Basicamente é isso. Comenta aqui o que você achou, me fala se você curtiu ou não, vê se você entendeu. Vou deixar a minha cópia de Aksat aqui em algum canto para você se inspirar. Se eu achar a arte original do livro, eu coloco aqui também, do Caldela, para você ter algumas referências possíveis para entender essa tua construção. Sei que não é um conceito simples, esse aqui é só uma apresentação dele para você entender que nós somos compostos dessas várias coisas e também não somos essas várias coisas, né? Você pode se deslocar entre essas emoções. Não é porque isso existe em você que ela tem que ser o principal grito super frequente ou mais forte daquilo que está ali. Você pode se deslocar também. Você é nômade dentro de você mesmo muitas vezes, né? Faz parte. Basicamente é isso. Se você curtiu, se você gostou, curta, compartilhe, manda para amiguinho. Se quiser, tem a opção de doar um trocado para nós aí, pagar um café também, para manter isso aqui funcionando. Se você gosta muito, fala assim, nossa, eu gosto bastante, considere se tornar um apoiador lá no catarse.me/LeafRod. A gente precisa de novos apoiadores. A gente vai rever algumas coisas dos apoios também para esse segundo semestre. Vamos conversar um pouquinho mais. Fale o que vocês acharam. Entre os apoios está envolvendo o grupo, trocando ideia com a gente, tem evento que a gente tenta fazer, tem desconto nos nossos cursos, nas nossas coisas, e por aí vai. No mais, muito obrigado. Qualquer dúvida, coloca aqui, vamos bater um papo sobre isso com um pouquinho mais de frequência. Beijão e até a próxima.